Meu Deus, muito obrigada por mais um sábado que se iniciou e a gente tem a oportunidade de desfrutá-lo e também estarmos juntos aqui, aprendendo mais de Ti, vivendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos como movimento, tendo nossos conhecimentos e nossos estudos durante a semana e também juntamente no teu dia de guarda a gente pode estudar e aprender, aprofundar e acurar nossa visão juntos. Abençoe agora esse estudo, que o teu Santo Espírito possa estar com cada um de nós e que a gente possa entender mais e melhor os planos que o Senhor tem para a gente, não só individualmente, mas em se tratando de história da Terra. A gente agradece por isso, por o Senhor ter nos revelado a igualdade e nos ter dado, e nos dar dia a dia a oportunidade de praticá-la, de entendê-la melhor em nossas vidas. É o que a gente pede e agradece, Senhor, em teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, só lembrando, quem quiser deixar a câmera ligada, se legal pra gente dar uma interagida aí, né? Se ver um pouquinho, dar uma personalidade um pouco maior. Quem quiser comentar também, sinta-se à vontade. Eu não vou estar com a tela do Zoom aberta, que eu tenho as minhas notas no mesmo dispositivo, que eu vou estar olhando. Mas aí, se alguém quiser falar, provavelmente abre um microfone, né? Pede a vez que eu direciono quando for, né? Quando for propício para você falar. Enfim, hoje o título do nosso estudo é Feministas e Criacionistas. A gente vai estudar esse tema que foi mais claramente introduzido pela tese através dos Vespers. Claro, a gente já sabia que nós somos criacionistas faz, né, bastante tempo, como adventistas, mas feministas é algo que a gente tem se tornado e entendido, que é nosso papel, nossa missão, feministas radicais em especial, desde a mensagem de igualdade de 2018, 2019. Mas essa conexão entre o feminismo e o criacionismo, entre a mensagem de igualdade e a criação, ela veio de uma maneira mais forte e talvez clara nos estudos dos Vespers, apesar de que é algo que a gente vê desde o início da nossa liga. Mas quando a gente olha o criacionismo em contraposição ao evolucionismo, a gente consegue ver de uma forma mais forte como a nossa mensagem, e a nossa mensagem sendo uma mensagem criacionista, ela dá mais sentido para o movimento feminista e para a mensagem de igualdade de gênero como um todo. Então, a gente vai estudar um pouquinho esse tema, né? É um tema bem abrangente, tem várias coisas para falar, mas a gente vai ver algumas coisas relacionadas a esse livro, que já foi indicado, acho que tanto pela tese quanto pelo Parminder, que é Gêneros e os Nossos Cérebros em Português, da neurocientista Gina Rippon, não sei como fala exatamente, mas que basicamente fala como a neurociência acabou com o mito de um cérebro feminino e masculino. Basicamente, usa a neurociência como um argumento pró-igualdade de gênero. Eu ainda estou no início do livro, é um livro realmente muito bom, muito denso, cheio de informação. Para mim, ele é uma leitura assim mais lenta, porque apesar de ele ser um livro, né, que ele fala de ciência, neurociência e tal, tem seus termos um pouco científicos, ele é escrito de uma maneira bem acessível. Então, ele não é um livro acadêmico, ele é um livro para realmente para a população em geral. Ele é um livro assim de fácil entendimento, mas é tão indignante para mim, como mulher, entendedora da mensagem de igualdade de gênero, ver o quanto a ciência, por muito tempo, foi e ainda é dominada por homens, e esses homens, com seus preconceitos bem fundamentados naquilo que eles acreditavam, a gente vê que esses fundamentos vêm da evolução hoje, faziam de tudo, e às vezes ainda fazem, para comprovar essas diferenças entre homens e mulheres. E assim, surgiu uma nova tecnologia, surgiu uma nova forma de entender o cérebro, né, que é o centro de tudo e tal, dada a sua grande importância, e eles tentavam fazer cálculos e encontrar formas de provar, de achar diferenças no cérebro, de falar, olha, essa é a prova de que homens e mulheres são fundamentalmente diferentes e de que por isso os homens são mais aptos a tais tarefas e as mulheres estão mais destinadas a serem delegadas a outros tipos de tarefas e
Isso, né, acaba gerando uma desigualdade de gênero, e os homens em posições mais superiores e as mulheres em posições mais inferiores. E o quanto a ciência, por tanto tempo, sabe, as pessoas mais, assim, expoentes e mais influentes, levantando esse tipo de argumento, levantando esse tipo de busca, sem realmente ter uma busca honesta e sem viés, né? Porque eles poderiam dizer, surgiu uma nova tecnologia, então vamos ver o que o cérebro tem a nos dizer, vamos ver o que essas novas imagens que a gente pode botar no cérebro tem a nos dizer e vamos, né, a partir disso, tirar conclusões. Mas eles já tinham conclusões e preconceitos bem fundamentados de que os homens teriam uma superioridade em relação às mulheres, e eles iam para essas novas imagens e falavam assim, como que eu vou pegar essas imagens, onde que a gente consegue ver nessas imagens que o homem é superior à mulher? A gente encontrou um risquinho aqui, a gente encontrou uma cor, um tamanho, um cheiro, né? Exagerando. Então, a gente vai falar que é isso que onde está fundamentada as mudanças, as diferenças de gênero. Então, é uma coisa realmente muito forçada e por isso que é para mim, uma leitura vagarosa, porque me causa muita indignação e muita reflexão ler esse livro. A ciência, que a gente sabe que pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, e deve ser, né? E nós somos a favor da ciência, da razão e tal, mas quando ela foi usada para reforçar estereótipos de gênero, assim, descaradamente, e vendido para o mundo, e reforçando paradigmas extremamente sexistas. E a gente vai ver isso um pouco comparando a criação e a evolução. A gente vai falar um pouco sobre como seria o mundo, né? Mais relacionado a essa questão de gêneros e tal, no início. Vamos falar assim, vamos, né, dar um termo para a gente comparar início, meio e fim. Aqui eu queria que vocês participassem um pouco. Quando a gente fala na criação, perspectiva bíblica, né, que a gente já conhece de cor salteado, ainda mais agora entendendo melhor a mensagem de igualdade e restauração, como seria o início do mundo em respeito a gênero? A gente sabe que Adão e Eva foram criados. Como eles foram criados como? Iguais. Iguais, exatamente. Então, a gente entende que na criação, homem e mulher foram criados iguais. Então, no início, a gente tem a igualdade já, quando a gente fala de criacionismo. E no meio, depois da criação, a gente sabe que o que aconteceu foi o pecado. O que o pecado trouxe ao mundo? Em relação a esse tema. Trouxe várias coisas, a gente sabe, né? Desigualdade. Desigualdade. Exatamente. Então, ela trouxe desigualdade em vários aspectos, em raça e tal. Eu vou escrever aqui homens sobre mulheres, porque a gente está da perspectiva de gênero. E a gente sabe que essa foi a primeira queda que houve. Então, criados em igualdade, teve o pecado, como consequência do pecado, a gente vê que a primeira maldição é em relação ao homem começar a ter superioridade à mulher, né? Essa é uma maldição, né? Uma profecia que Deus sabe que infelizmente iria acontecer, mas esse não foi o plano dele. E qual seria o fim? Qual que a gente sabe que é o fim? Que estamos já vendo no fim do mundo, tem algo que vai mudar, ou que pode mudar, que deve mudar nessa realidade, e a gente acredita que o céu vai ser diferente, né, nessa realidade que é do meio do pecado. Como que o fim volta a ser? O que acontece no fim? A igualdade de novo? Exatamente, obrigada. Vou aumentar aqui um pouco o volume para eu melhor vocês. Então, eu vou colocar a igualdade, mais uma vez restabelecida, e isso tudo, no fim, que nós estamos vivendo, a nossa linha de reforma, através de um processo de restauração. Então, esse é o nosso quadro bem fácil em relação à criação. Então, a igualdade, ela é estabelecida no Éden, ela é estabelecida claramente ao plano inicial de Deus. O que não é o plano inicial de Deus é que o homem seja a cabeça da mulher, que o homem seja o sacerdote, seja quem leva avante. É uma consequência do pecado, mas que é algo que não é para permanecer assim, porque o fim, Deus realiza a obra de restauração e restabelece a igualdade que está restabelecendo no nosso dia,
nossos dias a gente sabe que o céu vai ser o novo Éden, então vai ter igualdade novamente em todos os sentidos, a questão do gênero também. Já a evolução, como será que seria esse fim, esse início, né? Fazendo uma comparação aqui desde o começo. Eu vou colocar aqui o nome do pai da evolução, né? A primeira pessoa que veio com essa teoria. Claro, a gente sabe que se desenvolveu, que teve várias, às vezes até críticas, e alguns conceitos foram refinados, mas a gente sabe que o originador de tudo isso foi Darwin. Aquilo que ele falou, e muitas coisas, a grande parte das coisas que ele propôs, impactam a teoria de evolução e os novos evolucionistas e ateus até hoje. Não só ateus, né? Por exemplo, são evolucionistas e também se dizem cristãs e acreditam numa deidade e tal. Mas alguém sabe qual era a visão de Darwin em relação a essa questão de homens e mulheres? Alguém teria alguma opinião ou lembra de alguma informação em relação a isso? Ninguém? Então eu vou... Só uma coisa, eu não vou conseguir ler o chat, então eu tô com as minhas notas abertas, então eu não tô conseguindo ver se alguém... Então seria melhor, se alguém quer falar, realmente abre o microfone, ou se alguém não puder falar... Pode falar. Tô me lembrando vagamente. Eu acho que ele defendia que como homens e mulheres, eles evoluíram de maneiras diferentes por terem funções diferentes. O homem, por ele ir à caça, ele ter que, né, ser o provedor e tudo mais, ele desenvolveu certas habilidades. E a mulher, por ficar, né, cuidando da prole e tudo mais, ela também evoluiu de maneira diferente e adquiriu características diferentes do homem. Eu acho que é mais ou menos isso. Justamente. Então, muito obrigada, Gi. Como eu estava falando, se alguém escrever no chat, porque não consegue, às vezes, ligar o microfone, se alguém puder ler esse comentário, caso, né, enfim, tem essa possibilidade, eu peço para fazer isso, que eu não vou conseguir ler durante o estudo. Mas muito obrigada de exatamente isso. Eles tinham funções desde o início, né? Foi lá acontecendo a evolução, a adaptação. Eles tinham que se adaptar para prover sua própria sobrevivência. E nisso eles foram com características diferentes. A gente sabe que a biologia feminina e masculina ela tem suas diferenças. Isso foi gerando funções diferentes, como a gente trouxe a caça para os homens, as mulheres com maternar, com cuidado. Mas Darwin não para por aí dessas distinções. Ele fala que as mulheres eram menos evoluídas que os homens e eram, portanto, membros inferiores da raça humana. Então, já aqui no início, com Darwin, né, ele explicando como que foi o início da raça humana, ele já coloca os homens como inferiores às mulheres. Isso é um princípio pré-estabelecido, bem estabelecido por Darwin, e é algo que, claro, a gente sabe que a evolução também evoluiu, os conceitos e tal, mas a gente vai ver um pouco como isso permanece em toda a história do ateísmo, do evolucionismo até hoje. E hoje os exponentes ateus e grandes defensores da evolução, eles ainda fundamentam e propagam ideias fundamentadas nessa ideia de que os homens seriam superiores às mulheres. É até interessante, vou ler um trechinho do livro que cita uma fala de Darwin, que diz assim: a principal distinção das capacidades intelectuais dos dois sexos é exibida pelo homem, que atinge uma eminência superior. Então, o homem atinge uma eminência superior. Qualquer que seja sua ocupação, independentemente do que ele faça, o homem é superior do que as mulheres podem atingir. Sempre o homem, que não importa, ele vai atingir algo superior do que a gente pode atingir. Quer exija pensamento profundo, raciocínio ou imaginação, ou meramente o uso dos sentidos e das mãos. Então, seja atividades manuais, seja pensamento profundo, raciocínio, imaginação, os homens estão pela evolução, num lugar privilegiado. E as mulheres, elas são a principal capacidade que elas têm, qual que é? É a capacidade reprodutiva. Vou colocar aqui. Talvez elas tenham um papel realmente importante, de destaque, mas em todo o resto, os homens têm uma capacidade, né, nata, inerente, que veio por conta da evolução, ali dos diferentes papéis.
E é interessante que Darwin defendia isso, foi defendido por muito tempo, que a mulher não deveria, portanto, buscar essas outras áreas do conhecimento, se desenvolver, né? Essa parte da imaginação, raciocínio, nos sentidos, no uso das mãos, como ele diz ali, não só porque o homem vai ser sempre superior a ela e não teria muita utilidade o que ela faz, mas porque a mulher, ao se aventurar nessas áreas do saber, digamos assim, ela acaba colocando em risco, segundo a visão de Darwin, essa sua capacidade de reprodução. Então, ela tem que estar dedicada àquilo que ela é boa, a reprodução, o cuidado, para que ela não prejudique a única coisa que ela sabe fazer, basicamente, e nisso prejudica a evolução das espécies, né? Então, a gente consegue enxergar que isso é bem fundamentado, que quando Darwin dá origem à teoria da evolução, começa a falar sobre esse tema mais declaradamente, né, o pai da evolução, a gente consegue ver que a desigualdade entre homens e mulheres é bem fundamentada e algo, como eu citei, que vai se desenrolando de distintas formas até hoje em dia na mente, nas teorias dos evolucionistas contemporâneos e também dos ateus e tal, né? Juntando um pouco desses temas. E uma forma que eu gostaria de ver isso, que é uma teoria sobre esse início, mas é uma teoria contemporânea de eu acho que não sei, eu acho que ele era psicólogo, porque é uma teoria psicológica contemporânea e pode ser encarada como uma teoria evolucionista, que é de Simon Cohen, vamos falar, que é de Simon Cohen. Ela fala basicamente o quê? Ela é uma teoria evolucionista, né, psicológica, que divide os seres humanos como empatizadores e sistematizadores. Essa é uma teoria do século XXI, contemporânea, mas que vai falar sobre lá o início da evolução. Ela vai falar sobre o início da evolução e sobre uma forma de... O início da evolução e uma forma de entender as pessoas hoje, de classificar as pessoas hoje. E essa é só uma forma, né, como eu falei, é uma teoria, existem várias, mas existem muitas teorias evolucionistas e visões que separam as pessoas em dois grupos, né? Aqueles que são mais aptos para determinadas tarefas racionais, de habilidade manual, então aqueles que são mais aptos para outro tipo de tarefas, assim, mais de cuidado e tal. E essa é uma teoria que separa esses dois grupos, dá um nome para eles e dá algumas características. Os empatizadores, eles acabam sendo mais aptos a reconhecer e reagir aos sentimentos, pensamentos e emoções dos outros. E não só reagir, mas reagir de uma maneira mais afetiva em relação a isso. Já os sistematizadores, eles são mais capazes de analisar, explorar e de construir um sistema. Então, vamos voltar lá para... Imagina que a gente está na pré-história, né? Entrando nesse mundo da evolução. Assim, a gente faz de conta. Vamos lá. A gente tem os empatizadores e sistematizadores. Quais seriam as atividades que uma pessoa empatizadora, que está ali para reconhecer as emoções e tal do outro, o que essa pessoa faria, será? Ali lá naquele período das cavernas pré-históricas. Você teria alguma ideia? Preparar o alimento para as pessoas comerem. Isso, obrigada, Cris. Vou colocar algumas coisas aqui. Preparar o alimento. Tem outra seria cuidar das crianças, cuidar da prole. Cuidar da casa. Isso, afazeres do lar, né? Afazeres domésticos, né? Qual foi a conformação da casa que eles teriam naquela época. Temos essa teoria. E ele vai mais além
ele fala que essas pessoas, elas estariam aptas à fofoca. Por quê? Tudo pensando na evolução, porque elas precisavam saber as informações para proteger a prole. Então, elas estão preparadas e se adaptando para cuidar, para fazer com que, né, com que a descendência vá adiante, as crianças cresçam, sejam saudáveis e tal. Por isso, elas vão ter que preparar o alimento, cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos para que as coisas funcionem bem, e elas precisam saber o que está acontecendo no clã delas, na família delas, no grupo delas, em outros grupos, para que elas possam estar prontas para as mudanças, se adaptar e continuar com essa proteção. Então, eles colocam até a fofoca como algo ancestral, algo natural que veio ali passando de geração em geração e chegou para esse grupo que seriam considerados os empatizadores. Agora, o que será que os sistematizadores fariam? O que vocês acham? Quais serão as atividades, né, para essas pessoas que estão mais aptas a explorar, construir sistemas e tal? Alguma sugestão? Fazer o trabalho fora de casa, decidir. Decidiu botar aqui liderança. Os trabalhos fora de casa a gente pode colocar caça, pesca, enfim. A gente pode colocar também... Ele coloca o fato de projetar. Os sistematizadores, eles são mais aptos para projetar uma flecha, por exemplo, ou um machado. Então, eles naturalmente eles se adaptaram de uma maneira em que eles vão saber o tamanho que a flecha tem que ter, qual que é a grossura do machado. Eles vão, assim, uma coisa que se formou para que naturalmente eles tenham essa tendência a liderar, a elaborar regras. Então, tudo isso é porque eles se adaptaram de uma maneira a serem mais aptos para a estratégia. Fala que também por isso eles tinham mais momentos de reflexão, de introspecção, porque eles estavam, né, ali com seus planos, com suas elaborações. E quem que, assim, como o destino ou a evolução acabou chegando, ou acabou levando, quem que tem a maior tendência de ser os empatizadores? Quem é que cuidava das crianças naquela época? Cuidava da prole, as mulheres. E os sistematizadores seriam os homens. A gente sabe que esse é o início. Mas, infelizmente, a gente sabe que o início não para por aí. E é isso que o evolucionismo faz. As coisas que aconteceram lá na nossa ancestralidade, elas são usadas para justificar comportamentos e tendências naturais hoje em dia. Então, hoje em dia, quem teria tendência à liderança, à ciência, à pesquisa, a obras manuais mais sofisticadas? Quem teria essa tendência de analisar, de saber como as coisas devem ser geridas, de saber quem deve ser os líderes, né, sociais, como os sistemas todos funcionam? Os homens seguem com essa tendência. Os homens. Exatamente. Tendência não simplesmente natural, que os cérebros nasceram assim, mas que a evolução é responsável por isso. E as mulheres já, pela evolução, elas estão mais aliadas ao maternar, ao cuidado, aos afazeres domésticos e até mesmo à fofoca. Então, se você se considera uma mulher fofoqueira, não se preocupe. Isso não é um problema. Isso é simplesmente consequência da evolução, porque você precisava disso para sobreviver. Então, hoje você tem uma natureza natural, herdada pelas suas antepassadas. Então, assim, intrínseco a nós, mulheres, né? Porque parece que os homens realmente não são nem um pouco apegados a esse tipo de coisas, dessa perspectiva. Então, é uma coisa natural nossa. É isso que a evolução traz para a gente. Esse é o nosso início, segundo a evolução. Eles evoluíram de maneiras diferentes porque eles tinham afazeres diferentes. E isso nos tornou, que fez com que as mulheres, predominantemente, porque até esse cientista, esse pesquisador
propôs essa teoria, ele fala que não é que necessariamente todas as mulheres vão ser empatizadoras, todos os homens vão ser sistematizadores, mas isso é mais no cérebro masculino e seu feminino. Ele usa como termos, mas ele não fala que é necessariamente homens e mulheres assim. Mas a gente sabe que isso ajuda a reforçar estereótipos de gênero quando ele usa termos masculinos para atividades predominantemente de homens e feminino para atividades predominantemente de mulheres. Então, tudo isso vai reforçando estereótipos de gênero e fazendo com que a forma como o mundo é conformado hoje, que nós, como feministas radicais, acreditamos que está errado e que devemos nos opor a isso, é nada mais, nada menos do que uma consequência natural da evolução. As coisas se conformaram assim. Esse meio é só uma consequência do início. E tá tudo bem, não foi um erro, não houve um pecado, não houve um problema. Foi o necessário para a nossa sobrevivência. E o fim, como é que a gente vai saber? O fim imagino que essas tendências vão continuar evoluindo, se desenvolvendo, e a gente tem que esperar para ver, basicamente isso. Uma crítica que a Gina Ricon, que é a escritora desse livro, a neurocientista, fala, ela se pergunta em relação à neuroplasticidade. Eu imagino que ela seja evolucionista também, até porque enfim, as mulheres, mesmo sendo feministas, existem muitas feministas que são ateístas e que são evolucionistas, mas elas tentam adaptar de alguma maneira essa teoria para não justificar o sexismo, ou enfim, para ver alguma solução para isso. Mas enfim, mas ainda assim ela é crítica sobre dessas visões em relação à evolução. Ela não dá uma solução de como sair disso, mas ela é crítica, por exemplo, quando ela fala que a evolução teria sido assim, ok, né? Criou esses dois grupos adaptados a tarefas diferentes, mas hoje não existiria a neuroplasticidade, que seria a capacidade do cérebro de se adaptar às novas realidades, à nova visão do mundo. Então, ela é crítica desses estudos, dessas teorias conformadas, e é muito importante que nós tenhamos essa visão. Esse livro, basicamente, ela está criticando tudo que teve de ciência e de neurociência, que propôs desigualdade de gênero, todos os estudos, e são inúmeros estudos em relação a isso, ela está falando que eles seriam insuficientes e extremamente enviesados. Então, são coisas que a gente deve levar para a nossa vida, né? E para a nossa maneira de olhar e de analisar o mundo. Não é só porque nós somos pró-ciência, como eu já falei, mas que tudo aquilo que tem um estudo científico, que tenha uma pessoa importante, conhecedora que falou, que nós devemos aprovar e considerar importante e válido. Existem diversos vieses que podem adulterar o estudo, e existem até diversos níveis de estudo científico. Isso é uma coisa importante. Eu até fiz uma ilustração aqui, uma ilustração conhecida, que é a pirâmide de evidência científica, que tem estudos que eles têm um nível de evidência científica muito baixo. Eles são estudos, mas eles não são muito suficientes, muito robustos para provar alguma coisa. E até o nível mais alto, que seria uma revisão sistemática, que analisaria tudo aquilo que foi já estudado sobre o tema. Então, existem vários níveis de estudo científico. E nesses vários níveis existem diferentes vieses, diferentes preconceitos que vão motivar esses estudos. Então, tudo isso a gente tem que estar bem atento quando a gente analisa, porque tem evidência científica, mas qual é o nível dessa evidência científica? Como que foi feito esse estudo? O que foi realmente analisado? Às vezes analisa simplesmente o cérebro, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não analisa o contexto em volta que poderia estar impactando na formação desse cérebro. Então, essa é uma lembrança do quanto a gente deve estar atento a esse tipo de coisas. Não é só porque agora nós valorizamos mais as questões racionais, o estudo, né, o rigor científico, que a gente deve aceitar tudo aquilo que se diz que é ciência. Nós também somos e devemos ser críticos em relação a isso. E um exemplo dessa crítica que a gente deve ter é uma coisa até engraçada de pensar e de falar, mas que está no livro também, é a teoria do porquê que as mulheres gostam de rosa e os homens de azul.
Isso tudo, as mulheres hoje, né, as crianças, sei lá, vamos colocar em 2022, naturalmente as meninas, a gente associa o rosa a meninas e o azul a menino. A gente vai falar, naturalmente, né, enxergar isso com a nossa mente de hoje, que é uma questão cultural, né, social, assim, uma convenção social que surgiu e a gente acaba falando isso, porque a gente sabe que isso não tem validade nenhuma e não é também nenhuma coisa positiva. Começar a fazer essas distinções, mesmo que sejam só cores. Mas os nossos amigos evolucionistas, cientistas, não se contentam em enxergar isso como uma convenção social e estudar na história, né? Onde teria surgido essa questão. Eles vão lá para o início, esse início lá da pré-história e tal, que a gente está falando aqui, e tentaram, houve, né, ao menos 2 cientistas em 2007 que tentaram explicar por que as mulheres naturalmente gostam de rosa, colocando isso como algo natural, e por que os homens gostam de azul. O que elas falaram? Que as mulheres estão mais aptas a gostar de rosa, porque nessa época, pré-história e tal, elas estavam mais propensas elas eram as colhedoras de frutos. Então, já que elas colhiam os frutos, elas precisariam estar mais atentas a tons rosados, avermelhados. E isso fez com que, até hoje, né, as mulheres tenham uma aptidão, já nasce gostando de rosa, uma coisa incrível. E os homens, o azul, porque eles caçavam mamutes e eles precisavam caçar olhando para o horizonte é azul. E isso seria a prova evolucionista do porquê que... Gente, desculpa, eu acho isso muito engraçado. Do porquê que as mulheres gostam de rosa e os homens gostam de azul. Isso realmente é uma teoria, as pessoas se dedicaram, pensaram e muito provavelmente ganhou espaço, né? Para chegar nesse livro, ganhou algum tipo de ascensão e de consideração em relação a isso. E eu queria ver se alguém já viu algo sobre... Eu sei de alguém nesse grupo. Quero ver se você falaria algo sobre em relação a isso. E compartilhou um vídeo recentemente que falava sobre essa questão do rosa e do azul na nossa sociedade hoje. Nossa, mano. Maila, tu podia falar pra gente um pouquinho sobre isso? Se sentir à vontade? Que vergonha, mas... assim, os nossos gostos... Isso diz sobre psicologia das cores, né? E a psicologia das cores explica que os nossos gostos são voltados para as cores. Explica que é uma construção e varia de acordo com o tempo. E varia também com o contexto social. E no vídeo que eu compartilhei, fala que há um tempo atrás, eu não lembro a data, assim, nem o período, mas há um tempo os homens vestiam azul, os meninos vestiam azul. Vestiam rosa? Vestiam rosa e as meninas vestiam azul. E houve uma troca porque o rosa, ele demonstra mais fragilidade, afetividade, uma certa passividade, enquanto o azul demonstra confiança, autoridade e etc. Eu não... Seria basicamente isso, mas é uma construção. Os nossos gostos são uma construção. E a Carla falou no chat que era assim até o século XX. Isso, e realmente isso é uma coisa recente. Houve essa troca assim das cores recentemente mesmo. Antes os meninos vestiam azul, as meninas vestiam azul, perdão, e os meninos vestiam rosa. Muito obrigada. Eu achei interessante porque quando eu li isso no livro, eu já tinha visto um vídeo relacionado a isso, e depois eu li, a Mara compartilhou mais uma vez, e eu fui pesquisar um pouco mais em relação a isso, e é mais ou menos isso, só que na verdade, mais antes da Segunda Guerra, o vermelho e o rosa, que era um derivado do vermelho, eles eram relacionados aos meninos, na verdade, por ser uma cor de força. Então, o vermelho, que representa sangue, era uma cor de nobreza, de força, era um tingimento mais caro. E o azul, na verdade, era esse tom mais tranquilo, mais sereno, então ele era mais usado para as meninas. Isso foi mudando, parece que depois da Segunda Guerra, no século
na década de 70, de 80, que realmente se inverteu e que o rosa se estabeleceu para as meninas e o azul para os meninos, sendo que antes era algo diferente. Então, é algo extremamente recente. Foi uma questão mais cultural, comercial, até de algumas personalidades. Parece que teve uma mulher de presidente que começou a usar rosa e acabou se ajudando a disseminar isso também. Mas é uma questão cultural, social e recente, que realmente foi estabelecido de que, uma menina tem que estar, né? O enxoval da menina é rosa, o enxoval do menino é azul, e isso se estabeleceu nas lojas, no comércio, enfim. Mas é algo recente e tem pesquisadores de 2007, então já daria para ter esse conhecimento, de 2007, inventando uma teoria, propagando uma teoria, que é uma coisa completamente assim, simples, pequena, mas que já determina, né, uma divisão, teria a sua origem da evolução, lá no início, lá nos primórdios, né, digamos assim, da história da Terra. Isso é muito interessante quando a gente entende isso, entende que a evolução é desde o seu início sexista. A gente entende que os pesquisadores, as pesquisas que surgem a partir daí, elas têm isso como pré-estabelecido. Então, como eu falei lá no início, se eu vou fazer uma pesquisa, não vou fazer uma pesquisa para ver como é o cérebro, mas para comprovar esse preconceito que eu já tenho de que a mulher é inferior ao homem, que a mulher é designada a certas coisas e o homem tem outras aptidões. Isso se demonstra de diversas formas, e o pior é que continua, porque não é simplesmente qualquer pessoa, não é simplesmente conhecimento popular, são conhecimentos científicos que têm sua visão, que têm seu valor, que as pessoas, né, consideram algo muito importante e ajuda, e é a ciência, né, que deveria estar fazendo um papel sério para esse mundo, mas ajudam a reforçar estereótipos de gênero. Isso é uma coisa extremamente importante da gente enxergar, da gente ter essa noção de a gente ser críticos e da gente se estabelecer como criacionistas dessa relação com o feminismo, porque esse é o único lugar onde é a única história, né, da Terra, da humanidade, que estabelece a igualdade como o plano inicial e como um plano que pode e deve estar sendo restaurado. Eu queria dar mais um exemplo de um estudo desses, assim, que ajuda a reforçar esses vieses e que acaba sendo perigoso. É um estudo eu não tenho um ano aqui, mas talvez seja da década de 90 ou até depois, mas que ele é da Associação Americana para o Progresso da Ciência, então é um estudo importante, imagina. E ele é um estudo que surgiu a partir das imagens de ressonância magnética que começaram a ser feitas no cérebro, né? Então, o cérebro é uma coisa extremamente complexa, ainda hoje não muito conhecida, se conhece, mas se sabe que ainda se conhece pouco, teria muito ainda, e tem ainda muito mais a se descobrir. E, por muito tempo, só se tinha contato com o cérebro morto, porque como que eles iam pegar o cérebro de uma pessoa viva e saber como funciona? É uma coisa extremamente, né, sensível e que determina, né, a vida e a sobrevivência da pessoa, então não dá para ficar simplesmente manipulando como se fosse, enfim, qualquer coisa. Então, por muito tempo não se teve como estudar esse cérebro, né, um cérebro vivo, digamos assim, mas com as imagens de ressonância magnética começou a ser estudado. Isso trouxe uma imensa euforia. Foi ali pelas décadas de 90 e começaram a estudar todo quanto tipo de coisa e querer comprovar tudo que eles acreditavam. Mais uma vez, surge a ressonância magnética, vamos agora provar por que o homem é assim e a mulher é assado. Não vamos usar a ressonância magnética para descobrir como é o cérebro, mas para descobrir o porquê de algo que eu já tenho certeza, né, dessa diferença de gênero. E um desses estudos que eu falei dessa associação americana foi feito com homens, através da ressonância magnética e tal, e o cérebro era sendo analisado através da ressonância magnética, e enquanto nessa pesquisa, os homens eles viam várias imagens de pessoas, tanto homens quanto mulheres, com roupas, com várias conformações de roupa. Às vezes eles estavam mais vestidos, às vezes menos vestidos, às vezes só com roupa de baixo.
né, pessoas e mulheres bonitas, enfim, eles viam essas imagens e se analisavam como que o cérebro reagia a partir disso. Então, aqui tem o cérebro humano, bem basiquinho. E eles analisavam duas cores em especial, né? Era tudo colorido. Quando estava vermelho, queria dizer que tinha uma parte que foi ativada, né? Que houve um impulso elétrico, mas eles não conseguiam enxergar o impulso elétrico ainda, era só o fluxo de sangue. Então, tinha esse fluxo de sangue mais vermelho, porque o sangue foi para lá. Só que ela também, a autora é crítica desse tipo de estudo, porque ela fala que o fluxo sanguíneo ainda é limitado, porque o impulso elétrico ele acontece em segundos, já o fluxo em milissegundos, é muito rápido. Já o fluxo de sangue ele é mais atrasado, ele leva segundos, né? Então ele leva um tempo maior, então ele ainda seria meio impróprio ou meio limitado para realmente definir o que está acontecendo no cérebro e qual seria a reação a partir disso. Mas ainda assim, não impediu os cientistas de usarem isso à torta e à direito para provar aquilo que eles já acreditavam ser assim. Então era vermelho quando estava ativado e azul quando alguma parte se desativava. Havia um fluxo menor de sangue naquela área. Então eles pegaram esses homens, esse estudo muito sério, e colocaram lá numa sala para ver essas imagens, analisando essas corzinhas do cérebro deles, botaram várias imagens, várias pessoas, e eles perceberam uma coisa muito interessante quando eles viam mulheres de biquíni. Vou colocar aqui. Quando os homens viam mulheres de biquíni, assim, só para representar, o cérebro deles tinha uma conformação muito interessante, e eu vou ler aqui qual que era a relação que eles encontraram através desses homens vendo mulheres de biquíni com uma outra atividade que também se ativava nessa mesma região do cérebro dos homens. Eu vou ler aqui o trechinho do livro também. E diz assim: foram ativadas áreas do cérebro que normalmente se iluminam na expectativa de usar ferramentas como chaves inglesas e de fenda. Ela grifou essa parte, chaves inglesas e de fenda. As mudanças na atividade cerebral sugerem que as imagens sensuais podem mudar como os homens percebem as mulheres, transformando-a de pessoas com quem interagir em objetos com os quais agir. Ou seja, quando um homem vê uma mulher de biquíni, o que acontece no cérebro dele? Ativa aqui, ó, uma área. Eles veem uma corzinha lá bonita. Tá ativado. E eles falaram, nossa, que interessante, essa é a mesma área que é ativada quando o homem está usando uma ferramenta. Vamos botar aqui uma chave de fenda, né? Quando ele está usando uma ferramenta e quando ele vê uma mulher, ativa a mesma área. Ou seja, uma conclusão que eles chegaram, que os homens, talvez não nem precisasse desse estudo para chegar a isso, que os homens eles têm uma facilidade muito grande de objetificar os corpos das mulheres quando elas estão, né, em especial, numa posição, num contexto, né, uma vestimenta mais sensual. E essa notícia, esse estudo foi usado assim, extensivamente no jornalismo científico. Assim, é um estudo que a gente vê em muitos aspectos limitado, porque não fala sobre contexto, não fala sobre criação, não fala sobre a cultura da qual esses homens são infiltrados, mas fala que um homem, quando ele vê uma mulher de biquíni, enfim, ele naturalmente é ativado uma área do cérebro que também é ativada quando ele usa ferramentas como uma chave de fenda, enfim, ou esse tipo de coisa. Então, eles associam isso à objetificação da mulher. Então, é natural quando a gente olha nesse aspecto. O homem está ali com o seu cérebro tranquilo, então, se ele vê uma mulher, para ele parece sensual, ele talvez nem precise estar com uma roupa sensual, é natural que o cérebro dele ative uma região e ele não tem controle, é o cérebro que ativou. Então, ele vai querer usar a sua ferramenta e, né, o que ele pode fazer? Se é natural, se o cérebro faz isso, entendeu? Essas são conclusões que o estudo não dá diretamente, mas que a gente sabe que ajudam a reforçar esses estereótipos. E por isso que a autora é tão indignada e é tão indignante a gente ver que a ciência
gastou e gasta milhões, bilhões de dólares, enfim, para financiar esse tipo de estudos que só ajudam, que são extremamente limitados, que só ajudam a reforçar estereótipos de gênero. Será que é natural essa ativação, essa objetificação? Ou será que isso estaria associado a uma cultura que faça com que o primeiro acesso dos meninos, ainda crianças, ao corpo de uma mulher seja a pornografia? E seja a objetificação completa, a desumanização do corpo de uma mulher. Que ele enxerga a mulher, o primeiro contato com o corpo de uma mulher, com a anatomia feminina, com tudo que uma mulher representa sexualmente, é através da objetificação completa e abusiva do corpo da mulher. E realmente, através da pornografia, a gente sabe que isso é uma realidade. Né? E por isso nós somos completamente contra, né, como feministas radicais, a pornografia. Então, é muito interessante que o estudo se vê limitado e deixa a gente concluir, como que as pessoas concluam que seja natural um homem reagir assim a partir da visão de uma mulher, a partir de né, ver uma mulher ali num contexto que ele considera sensual. Então, a gente pode concluir naturalmente que é natural, quando, na verdade, um estudo bem feito, ele teria que considerar o contexto e a cultura com que esse cérebro é construído, sabendo também que a pornografia ela modifica o cérebro das pessoas de quem a consome. Então, a gente consegue enxergar que esse estudo é extremamente limitado e que ele pode ajudar a reforçar estereótipos de gênero, estereótipos que culpam a vítima pelo estupro, porque o homem, ele nada mais é do que um animal que se ativa uma areazinha ali do cérebro e ele não tem nem como reagir a esse estímulo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser analisado muito incisivo e criticamente pelos pesquisadores em geral, mas também pela gente quando a gente entra nesses temas, porque o mundo, por si só, ele já reforça, ele já torna a vida das mulheres extremamente difícil, extremamente perigosa, extremamente cheia de fardos. E quando a ciência ajuda a reforçar isso, era algo que deveria facilitar e promover a igualdade, ajuda a dificultar isso, a gente não pode olhar simplesmente de uma maneira branda e simplesmente aceitar isso. Enfim, então esse é um exemplo dos estudos, como eu falei, o livro traz vários, é extremamente interessante. Realmente é um livro que vale muito a pena a leitura, não é uma indicação nem minha, e é uma leitura que vale muito a pena todos nós realmente lermos, estudarmos e refletirmos sobre esses temas. Enfim, então, fazendo uma pequena revisão, também eu queria dar uma revisão sobre a criação, é que o único fundamento para a igualdade, por isso é tão importante quando a gente se coloca como criacionistas, porque o único fundamento para a igualdade plena é o criacionismo. É o Éden. Não existe outro fundamento, outra teoria que fundamente a igualdade, quando a gente fala sobre origem de humanidade, que não seja o Éden. Então, quando nós nos colocamos como criacionistas, não é só sobre os 7 dias, não é sobre o sábado, só sobre o sábado. Isso tudo é relevante, importante, mas a gente está falando sobre a igualdade extrema, radical que a gente prega. Por isso é muito importante a gente ter consciência disso, consciência da validade do criacionismo e da fundamentabilidade, do quanto é fundamental para que a gente se estabeleça como feministas radicais, propagadores da igualdade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente vai para os conservadores, todos eles não conseguem acessar isso. Não só conservadores, o cristianismo em geral não consegue acessar essa questão da igualdade. Eles começam a querer falar que Eva, na verdade, ela era um complemento de Adão, os dois só se complementavam. E Eva veio para ser a ajudadora idônea de Adão. Então, ela veio para ajudar, né? E eles começam a pegar essa palavra e colocar uma carga, assim como cientistas, naquilo que eles acreditam, que a mulher é inferior ao homem, que o homem é o cabeça. Eles querem pegar uma palavra, que é só uma palavra, e dizer que a mulher é inferior por conta disso, que a mulher é designada... Não, eles não falam inferior, né? Que a mulher é designada para cuidar de casa, dos filhos, do marido,
tem todos os campos do conhecimento abertos, né? Porque ele está apto para isso, porque ele foi criado por Deus para isso. Quando, na verdade, se a gente for para a palavra ajudadora idônea, que está lá em Gênesis 2:18, quando Deus fala sobre a criação de Eva, ela é a palavra H5, 828, mas que também está ligada à palavra H5826. E ela tá relacionada a circundar, ajudar e proteger. Ou seja, quando ele fala sobre Eva, essa palavra ajudadora idônea, que tem um monte de ideias, os conservadores usam para tentar fazer uma distinção entre os sexos, na verdade, ela é colocada simplesmente alguém que vai estar perto dele, vai ser sua companheira, vai ajudá-lo, e a palavra que nenhum conservador vai querer usar diz que Eva estava ali também para proteger Adão. E a gente consegue entender que a Eva estava ali para proteger Adão, e Adão estava ali para proteger Eva, porque o papel que eles desempenhavam um com o outro é um papel de companheirismo, independentemente de ser mulher ou homem. Eva ajudava Adão e Adão ajudava Eva. É uma relação de igualdade que está presente tanto em casais LGBT, como pode estar presente no casal, e deve ser presente, né, no casal heterossexual. Eu queria... Alguém tá no microfone, quer falar algo? Eu, Pode falar, por favor. essa palavra aí, eu já pesquisei sobre ela e vi quando ela se repete na Bíblia. E essa mesma palavra é usada quando Davi se refere a Deus, falando que Deus é o meu ajudador. Então, o fato de ela ser ajudadora não mostra que isso signifique inferioridade, porque se a gente for comparar o ser humano com Deus, né, isso mostra totalmente o contrário. Justamente. Obrigada, Carol. Lara, Pode falar, por favor. com licença, eu queria, na verdade, comentar brevemente sobre o tópico que você tocou antes, sobre aquele artigo científico. A autora, ela menciona dois problemas, se não me engano, com a ciência, né? Que a ciência, por uma parte, realmente pode ter um viés, né, sexista, ou seja, eles fazem estudos já com uma ideia pré-estabelecida, né, ou seja, como uma profecia que está prevista a se cumprir, porque você procura exatamente aquilo que você quer encontrar, né? Então, isso é um problema. O outro problema é quando uma pessoa que não é da área científica, vamos dizer, pega estudos e faz uma leitura de leigo e interpreta esses resultados e tirando conclusões que o estudo, na verdade, não sugere, não oferece. Tá? Eu acho que ela cita algumas vezes o exemplo de estudos que foram feitos onde vamos dizer, os artigos num jornal, ou seja, que a pessoa que depois usa esses estudos para citar, né, nem sequer menciona o detalhezinho, né, que esse estudo foi feito em ratos, ou foi feito em pássaros, né? Então, tem esse perigo também, né, que chega um leigo e fala, é científico, tá isso está comprovado, foi feito estudo, mas, na verdade, tem um critério extremamente superficial ou despreparado para fazer uma leitura desses resultados que são achados em estudos científicos, né? Isso são duas coisas que vieram à minha mente. E outro, né, já que, vamos dizer, esse estudo sugere que essa zona no cérebro é ativada e tal, mesmo a zona como quando um homem olha para um objeto, existe um antigo desejo, né, do ser humano de dividir o cérebro no mapa, né?
e realmente de querer identificar o que se encontra em que lugar no cérebro. Tá? Esse conceito, ele já é muito ultrapassado. Tá? É um conceito extremamente simplista. Existem, sim, áreas do cérebro que são responsáveis por certas funções motoras, visoras, audição, etc. Tá? Mas tudo além disso, né, de você chegar e falar, tal parte do cérebro é para prazer, é para objeto, etc., não é bem assim como as coisas funcionam. Não? O cérebro funciona em circuitos, em forma de circuitos, tá? Ele envolve diversas áreas do cérebro. Né? Então, realmente, quando chega uma pessoa e fala assim, tal área é a área da chave de fenda, igual biquíni, pronto. Então, tipo, objeto igual mulher. Né? É realmente um conceito muito, vamos dizer, não tem muito critério, né? nem qualificação científica alguma, eu acho. E se usa a ciência para defender uma teoria que talvez nem sequer a ciência está querendo sugerir. Obrigada, Gabriel, justamente isso. Você quer falar? Sim, eu queria falar sobre... Não tinha ouvido essa coisa sobre aquele estudo quando eles enxergavam no cérebro as mesmas áreas para usarem ferramentas. Eu entendo que homens e mulheres, ao usarem alguma ferramenta, vão se ativar essas partes do cérebro também, né? Acho que essa parte é indiferente, porque todos fazemos uso de ferramentas e coisas no dia a dia. Logo, o fato de que nos homens isso aconteça quando observam mulheres, que, como no teu estudo e no livro fala que é, obviamente, uma construção social, e nós, como movimento, entendemos que é uma construção cultural de muitos milênios por conta da objetificação feminina. Lembra do quão horrível é esse fato de a humanidade, a metade da humanidade, especialmente me referindo aos homens, termos essa construção tão arraigada no nosso cérebro, vamos dizer assim, porque de fato se encontra no cérebro. E lembra do quão importante é a postura do feminismo radical, do movimento também, porque o movimento luta contra esse estereótipo em todos os níveis. Luta criticando a ciência quando se precisa, luta criticando os cristãos quando enxergam a Bíblia de forma errada, luta na forma, esse momento luta na forma em que a mulher é objetificada, porque decidimos que não, a mulher não vai obedecer os padrões que estão lá fora. Não, o homem não vai obedecer esse papel de líder. As coisas vão ser feitas como na criação, como Deus pediu. Então, eu entendo o movimento sendo a postura mais radical e equilibrada em todas as áreas possíveis, porque a luta contra isso está em muitas partes. Amém. Isso aí. E quando a gente fala sobre esse estudo, assim como o Gabriel trouxe, é extremamente limitado. O ponto é só para a gente ver o que um estudo aleatório que é feito assim por organizações até importantes pode gerar e o quanto isso é desbalanceado. Assim, pode se concluir realmente muito pouca coisa a partir disso, mas se pode ter conclusões errôneas que vão se desencadeando quando isso vai para a mídia, e isso foi muito para a mídia, né? Ela é muito crítica do jornalismo científico, isso que o Gabriel falou, de pegar um estudo e falar, o estudo defendeu, mas nem tem uma análise ampla do estudo, ou nem fala realmente tudo que o estudo trouxe, ou quais são as limitações do estudo, mas estabelece como verdade. Então, isso é mais uma crítica. Realmente, não dá para tirar nada muito conclusivo e muito bem estabelecido a partir disso. É só um exemplo de como esses estudos e enfim, essa maneira de se lidar de uma maneira sexista, tanto de fazer como interpretar a ciência, pode ser maléfica. Mas voltando porque a Carol trouxe para a gente, muito obrigada, vou ler o texto de Patriarcas e Profetas, que fala sobre essa questão da igualdade, né? Essa parábola que Deus
fez ao criar Eva a partir da costela de Adão, para ela lhe ser igual. E é muito bom quando a Carol traz sobre essa pesquisa sobre o termo ajudadora, que ele é interpretado de acordo, e ele é dado caráter e condições e características específicas para ele e assim para Eva, a partir de uma visão sexista dentro do cristianismo, quando na verdade o que ele fala é simplesmente uma função de alguém que vai ser companheiro, que vai estar ali, vai ser igual, como a Carol trouxe, até se podendo ser usada uma palavra para o próprio Deus, né? Então, eu vou ler esse texto de Patriarcas e Profetas, 18.5, um texto bem conhecido pela gente, mas eu acho interessante a gente finalizar com ele, que diz assim: o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, ajudadora que lhe correspondesse. Eu gosto dessa frase. Ajudadora essa que lhe correspondesse. Ponto. Simples, não tem que ficar inventando muito a partir disso. A qual estava em condições de ser sua companheira, que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Ela foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, ou seja, da costela, mas estar ao seu lado como igual, ser amada e protegida por ele, assim como a gente viu que a ajudadora também pode significar proteger, os dois se protegendo mutuamente. Como parte do homem, osso dos seus ossos e carne de sua carne, ela era o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nessa relação. Ou seja, a gente entende que Deus, na hora de criar Eva, ele faz uma parábola para mostrar que os dois eram nada mais, nada menos que iguais. Ele criou a humanidade, ele não criou simplesmente homem e mulher, ele criou a humanidade em igualdade. E essa igualdade é a nossa solução, é a nossa, digamos assim, pedra fundamental para lutar contra todas as formas de sexismo, sejam as mais ignorantes, né? Enfim, até as mais refinadas na ciência e tal. E essa igualdade só pode ser encontrada no Éden. Então, se qualquer cristão conservador tenta justificar, tenta falar de cabeça, disso, daquilo, de sacerdote, ele não está se prendendo ao criacionismo, ele está se juntando, se unindo a galera, digamos assim, da evolução, que aí sim você consegue encontrar uma justificativa e um fundamento para o sexismo e para a superioridade em algum aspecto do homem. Enfim. Então é isso. Alguém teria mais algum comentário, só para a gente, antes de finalizar? A gente já tem que orar. Vamos terminar com uma oração. Deixa eu se ajoelhar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos fez iguais e o Senhor nos fez criacionistas também, não simplesmente para nos orgulharmos e para nos exaltarmos por conhecer um Deus criador e para nos dar um sentido de importância, mas também para reforçar o nosso entendimento de igualdade. E que esse é o teu plano inicial, Senhor. A gente te agradece por isso, porque nada faz mais sentido quando a gente olha para esse mundo do que buscar restabelecer a igualdade. Cumprir e viver essa obra de restauração nessa terra, nas nossas vidas diárias, Senhor. Nos ajude nisso, nos ajude a lutar contra essa maré, tanto de cristianismo conservador, de ateísmo, evolucionismo, que se une para promover tudo aquilo que não era teu plano e nunca vai ser teu plano inicial e o plano que o Senhor está restaurando nas nossas vidas. Nos ajude a sermos embaixadores de da igualdade, a não fazermos concessões com sexismo, com nenhuma forma de desigualdade. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e que nós possamos fazer nossa parte para isso hoje. Abençoe o próximo estudo que nós vamos ter também com a Gale. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus, amém.